que são os medicamentos genéricos? São a mesma coisa que os de marca? O que é um medicamento de referência e o que é um similar? Os efeitos dos genéricos demoram mais? Tem casos que eles são muito piores? Tem sim, vou falar sobre tudo isso neste vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e nesse vídeo eu preparei conhecimentos teóricos e práticos sobre os tipos de medicamentos. E eu garanto que você terá aprendizados que serão muito úteis na próxima vez que precisar ir a uma farmácia. Vamos começar falando como são criados os novos remédios. Então, para se desenvolver novos medicamentos, isso normalmente começa com estudos da fisiologia, patologia e bioquímica, muitas vezes estudando novos receptores e moléculas que irão interagir, provocando um efeito. E quando nós temos uma substância que causa algum efeito biológico, nós chamamos esse composto de fármaco. Depois de ter esse novo fármaco, tem testes diversos, em que são feitos com pessoas saudáveis e pessoas com doença-alvo. Os testes são feitos com cada vez mais pessoas para ver se a substância realmente funciona e saber também quais são os seus efeitos colaterais. Todo esse processo, pessoal, é muito caro, geralmente envolve milhões. E com o produto disponível no mercado, outras indústrias farmacêuticas poderiam simplesmente copiar a fórmula sem o custo de desenvolvimento. Mas aí existe a patente que dá exclusividade para a farmacêutica que desenvolveu o fármaco por até 20 anos. E nesse prazo, só pode ser produzido este primeiro produto patenteado, que nós chamamos de medicamento de referência. Mas ao final desse período de exclusividade, aí que se permite que outras indústrias farmacêuticas possam produzir essa substância. É só a partir daí que nós podemos ter os genéricos. Então, pessoal, medicamento genérico é um composto com a mesma substância ativa, mesma fórmula farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação farmacológica que o medicamento de referência que ele foi baseado. Mas não pode apresentar o nome comercial, ele tem que se apresentar apenas com o nome da substância farmacológica. A existência de genéricos no mundo tem mais de 100 anos. No começo do século XX, a Bayer já lutava na justiça para poder tirar concorrentes que vendiam medicamentos com a mesma substância que a aspirina, que foi um medicamento criado pela Bayer. Atualmente, existem genéricos em todos os países do mundo. No Brasil, para se lançar um genérico, ele precisa atender a alguns pré-requisitos, como a bioequivalência, que exige que o genérico seja no máximo 20% diferente do medicamento de referência. Se atender a esses testes, aí ele pode ser considerado um genérico e ser identificado com aquele fundo amarelo e com a letra G grande. Um outro tipo de remédio é o medicamento similar. O similar também é baseado no medicamento de referência e ele tem o mesmo princípio ativo, mesma concentração e mesma indicação, mas ele tem um nome comercial que é diferente do medicamento de referência. E, diferente de um genérico, ele pode ter algumas diferenças significativas em relação ao medicamento de referência. Por exemplo, na apresentação. O referência pode ser em cápsula e o similar pode ser em comprimidos ou em gotas. Ou pode ser um comprimido com um tamanho diferente. E o similar também pode ter um prazo de validade diferente. Tem similares que são mais famosos do que suas referências. Por exemplo, Neosoro e Rinosoro são descongestionantes nasais que são similares, mas o medicamento de referência, que foi o primeiro que passou por todos os testes, foi o Sorine. Os similares são os líderes de vendas de medicamento no Brasil. Eles têm uma fração de mercado maior que a dos medicamentos de referência e dos genéricos juntos. Então, pessoal, agora vamos para algumas perguntas. Genérico é a mesma coisa que um remédio de marca? Aqui, pensa comigo. Você conhece algum produto que não faz diferença a marca? Que diferentes produtores ou indústrias fazem exatamente igual? Eu pensei nessa pergunta por um tempo e pensei que talvez a melhor resposta seria sal de cozinha. Mas acho que nem assim, porque poderiam falar que a marca de sal X tem mais iodo, ou que a marca Y tem um granulado mais fino, tem menos umidade. E as pessoas percebem muito bem essas diferenças. Eu já trabalhei com muita gente humilde que falava, por exemplo, que só comprava arroz da marca A ou B, que são as marcas líderes.
Agora, vamos para um produto um pouco mais complexo, que precisa de mais etapas de produção. Café. Pode pegar duas marcas quaisquer, que falam que são 100% arábica. Vai ser a mesma coisa? Agora, pensa em algo muito mais complexo do que café. Um medicamento. Acha que é possível diferentes indústrias fazerem o mesmo produto idêntico? Claro que não. Nós falamos que o genérico pode se diferenciar no máximo 20% do medicamento de referência nos testes. Então, tem gente que pensa que a empresa que faz o genérico coloca um pouco menos da substância. Por exemplo, ao invés de colocar 100 mg, coloca 80 mg e só. Aí, sobre esse ponto de vista, o genérico seria apenas um medicamento um pouco mais fraco. Mas não é isso. Indústrias diferentes, que podem ter equipamentos diferentes, receber reagentes de fornecedores diferentes, que trabalham em temperatura e umidade diferente, não vão conseguir fazer o mesmo produto. As impurezas são diferentes. E tudo isso pode sim impactar no efeito do medicamento e nos seus efeitos colaterais, e como as pessoas percebem isso. Mas a questão é, se consegue perceber essas diferenças? Olha só essa próxima pergunta. O medicamento da marca X é muito superior aos genéricos? Pessoal, eu recebi muitas perguntas desse tipo, pedindo para falar se a marca X é melhor, se faz diferença, se age mais rápido. E agora, eu vou dar para vocês uma dica de ouro, da minha experiência com mais de 10 anos com medicina geral, ambulatorial, urgência, serviços de psiquiatria no Brasil e nos Estados Unidos. Os pacientes facilmente percebem a diferença entre marcas de medicamento nos remédios que agem no cérebro, como os medicamentos psiquiátricos, e nos hormônios. Com esses tipos de medicamento, praticamente qualquer pessoa consegue perceber a diferença de efeito, mesmo entre marcas de diferentes genéricos, porque eu já falei, cada indústria é única. Agora, em outras classes de medicamentos, tem menos chances de perceber a diferença. Mas sempre vale a pena perguntar para o seu médico qual seria a melhor marca ou as melhores para esse medicamento. Particularmente, entre os medicamentos que eu mais trabalho, eu sei quais funcionam melhor e também sei os que eventualmente não fazem tanta diferença. Um exemplo pessoal. Na minha opinião, eu não percebo diferença significativa entre as diferentes marcas de ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Agora, se a diferença do medicamento de referência para o genérico for pouca para você, prefiro o referência. Porém, se a diferença entre o referência e o genérico com o similar for algo significativo para você, aí, vale a pena conversar com o seu médico. Gostou da dica? Então deixa um like pra gente, que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Outra pergunta, pode trocar um medicamento de marca por um genérico? Aí, pessoal, depende. É o seguinte, é bastante comum o paciente, ao chegar na farmácia, procurar por opções mais baratas de um medicamento, como um genérico ou um similar, ou então que o funcionário da farmácia pergunta se o cliente quer um produto mais barato. E existe uma regra definida por lei que organiza essa permissão de troca, que é a intercambiabilidade. É o seguinte, se a receita médica estiver com o nome de um medicamento de referência e se for desejo do paciente, ele pode solicitar na farmácia o genérico ou vice-versa. Se estiver com o nome do genérico, pode pedir para trocar pelo medicamento de referência. Agora, se estiver com o nome de um similar, pode trocar pelo de referência e vice-versa. Porém, não é possível trocar um similar por um genérico ou também não pode trocar um similar por outro similar. Ou seja, as intercambiabilidades que não são permitidas são a de um genérico por um similar ou a de um similar por outro similar. E aí, gostou do vídeo? E se ficou com dúvidas, faça como o Vicente Valente e comente. E se gosta de vídeos sobre saúde, medicina e ciências, pode se inscrever no nosso canal, nesse círculo aqui no meio, e no sininho você ativa as notificações para saber quando tiver um vídeo novo. Valeu demais, pessoal, e até o próximo vídeo.